recebo aqui nos estúdios da TV Atalaia, no nosso programa, o vereador de Aracaju, Lúcio Flávio. Ele é presidente municipal do PL, além de fundador da Marcha da Família. Lúcio é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Marketing Digital. Hoje ele vem ao nosso programa bater um papo com a gente sobre a atuação dele ao longo de 2025, primeiro ano de mandato de Lúcio Flávio. A militância política dele já vem há um bom tempo e 2025 foi o ano mais importante da vida política dele, porque foi o ano que ele se apresentou ao povo de Aracaju com o seu trabalho na Câmara. Ele vem também, é evidente, falar dos projetos que foram apresentados lá durante o ano passado, os que ele, na verdade, planeja apresentar em 2026. E vamos falar de política partidária, eleições 2026, uma possível pré-candidatura a deputado estadual, a disputa para a mesa diretora biênio 27 e 28, essa conjectura aí do agrupamento liderado pela prefeita Emília Correia, se há uma rusga, se há um possível rompimento entre ela e Rodrigo Valadares, já que ele está no PL e é aliado também de Rodrigo. Enfim, Lúcio Flávio é considerado bolsonarista raiz e vai falar tudo também sobre a marcha de Nicolas Ferreira para Brasília em prol justamente da liberdade, né, a favor da liberdade e a favor, segundo o Nicolas, de toda a perseguição que o Supremo Tribunal Federal vem, né, provocando contra a direita conservadora no nosso país. A prefeita Emília Correia, ela é tema de muitos assuntos aí nas redes sociais, né? E um desses assuntos, agora, de um tempo para cá, né, de 2 dias para cá, foi a respeito do lixo. A prefeita Emília me deu entrevista há pouco mais de 3 semanas, na volta do recesso na Rádio Metropolitana, e lá, na entrevista comigo, na 90,5, ela revelou que o pregão da licitação do lixo tinha sido startado. E ontem pela manhã, na Rádio Metropolitana, eu divulguei com absoluta exclusividade que o consórcio Nova Aracaju foi quem ganhou a licitação. Não foi a prefeita que escolheu o consórcio Nova Aracaju. É uma disputa licitatória. Quem tem a melhor proposta, vence. E esse consórcio, que é composto por 2 empresas, a Ramac com 65% e a Torre com 35%. E é o tema já do meu primeiro assunto, da minha primeira pauta, minha primeira pergunta já com o vereador Lúcio Flávio, que está aqui comigo. Vereador, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Luiz Carlos Foca, boa tarde a todos que nos assistem, os telespectadores, a todos daqui da casa. Uma honra voltar aqui, acho que deve ser a 2ª vez que eu estou aqui, se não me engano. Segunda. Me sinto muito bem aqui. Ô, vereador, vamos falar a respeito dessa licitação do lixo? Licitação, e eu fiz esse comentário ontem no rádio, licitação histórica, né? E é muito difícil, era muito difícil fazer uma licitação do lixo, a mesma coisa com o transporte. João Alves tentou, não conseguiu. Edivaldo Nogueira passou aí 4 mandatos, não fez, sempre emergencial, né, dispensa de licitação, ele escolhendo mesmo ali as empresas, né, a empresa, porque era só a Torre. Uhum. Qual a avaliação do senhor, qual a visão a respeito dessa, não decisão, mas a vitória, né, desse consórcio Nova Aracaju? Bom, eu me sinto muito feliz em representar uma gestão corajosa como a da prefeita Emília Correia. Você, como um jornalista bem informado, politicamente bem informado, sabe como esse serviço foi prestado ao longo da gestão anterior, através de contratos emergenciais, renovados sucessivamente, da mesma empresa, e que ao final da gestão de Edivaldo, a empresa suspendeu as atividades por falta de pagamento, que a gestão de Edivaldo Nogueira não pagou a Torre, e Aracaju virou o ano, o Réveillon, no lixo. No dia 1º, a prefeita resolveu ali com a Torre os embrólios, e era exatamente uma decisão muito corajosa, porque é um serviço, um dos serviços mais caros da prestação de serviço à Prefeitura Municipal, porque ela envolve todas as residências, envolve todas as casas dos moradores. Então, é um serviço muito trabalhoso, muito caro, que envolve segurança, higiene, saúde,
E a prefeita teve a coragem, teve pulso para poder enfrentar isso. Não quero mais emergencial, não quero mais da forma como era feita. Foi lá e fez. Isso, para a gente ter noção do que é que aconteceu, até o custo do quilo, da tonelada, né, do lixo, do resíduo coletado, barateou através da proposta que foi feita. Ou seja, a gente vai estar pagando menos com a empresa licitada, sem ter sido apontada, indicada. Óbvio, ela não poderia escolher na licitação, para quem está nos assistindo, na licitação, diferente do emergencial, você não escolhe a empresa. Então, a Torre está fazendo parte aí de um pedacinho desse conglomerado de empresa que ganhou essa licitação, e a gente celebra mais um fato inédito, mais uma marca histórica que a prefeita Emília entrega para a população de Aracaju. Olha, claro que a Torre está lá dentro do consórcio, 35%, mas a gente precisa destacar e até mesmo comemorar, porque a empresa que ganhou a licitação e é a detentora do maior percentual dentro do consórcio é a Ramac. Perfeito. A empresa Ramac foi a empresa que deu conta do recado em uma crise do lixo em Aracaju com relação à Renova. A Renova veio, não deu conta do recado. Exatamente. E era uma empresa de fora. Isso. A Ramac é genuinamente aracajuana, né, daqui da nossa terra, Isso. e deu conta do recado e vai continuar operando o lixo aqui. Né? Genuinamente sergipana, daqui, com funcionários sergipanos, pegou a maior participação desse conglomerado. A gente está muito feliz, vem prestando um bom serviço, né? Mostrou a diferença, saiu da água para o vinho, a coleta. Então a gente está mais um motivo para começar o ano celebrando. Só lembrando que o preço da tonelada de lixo também diminuiu, né? Isso, se a gente for comparar o que Edivaldo Nogueira pagava nos emergenciais no preço da tonelada, nessa licitação parece que diminuiu, se eu não me engano, 30, 40 reais. Então, hoje o valor da tonelada é 304, antes era 330 e alguma coisa, né? 2 anos depois. 2 anos depois, exatamente. Era para aumentar, né? Isso. Era para aumentar, mas diminuiu. O salário mínimo diminuiu. Bom para os cofres públicos. Agora, veja, o contrato é de mais de 1 bilhão, cerca de 1 bilhão de reais. Em quantos anos, Lúcio? Só um detalhe, não é só coleta de lixo, tá? Esse não é um contrato apenas, para que fique claro, são praticamente quase todos os serviços prestados à empresa municipal de serviço urbano, a Insurb, que tem a ver com não apenas a coleta domiciliar dos resíduos, mas também coleta de entulho, mas também limpeza de rua, capinagem. Né? Então, basicamente todo o serviço urbano de toda a cidade, de todas as residências dentro desse contrato. Então, pouco mais de 1 bilhão em 5 anos. O contrato é de 5 anos. É óbvio que é um contrato que ele pode ser renovado, mas é um contrato de 5 anos. Entendi. Vereador, vamos falar a respeito de política partidária também. Daqui a pouco a gente volta com relação aos projetos do senhor em 2025 e o que significou, né, o primeiro ano do mandato do senhor nessa curta carreira política, mas já tem... já está sendo protagonista de muitas discussões. Lúcio, quando Emília Correia vence a eleição, ela vence a eleição pelo PL, Perfeito. Pelo Partido Liberal. O deputado Rodrigo Valadares disse que foi o PL que venceu a eleição. Ele não está mentindo. Mas na sua avaliação, Emília Correia venceu a eleição muito por conta da imagem dela, que era muito forte, que despertava essa credibilidade do povo e fugia dessa bolha mais bolsonarista de direita, ou justamente foi o PL e o bolsonarismo que levou a Emília para a cadeira de prefeita? Na verdade, eu entendo que na eleição, como uma ciência social, não é matemática, não é exata, é uma ciência social, não existe uma receita pronta, uma fórmula de bolo, não existe um motivo específico. A Emília, há muito tempo, ela já havia colocado o nome dela à disposição para ser candidata a prefeita de Aracaju, inclusive em 2020, quando ela ainda fazia parte de um agrupamento que rifou ela, diga-se de passagem, o agrupamento do senador Alessandro Vieira, junto com Daniele Garcia, rifou a candidatura de Emília Correia num momento em que ela já apontava como uma candidata favorita do povo de Aracaju, em 2020, e ao ser rifada ela disse:
tenho um compromisso com a palavra empenhada. Eu decidi que quem fosse escolhida eu não iria competir contra. Assim o fez, foi para a reeleição de vereadora, mas agora mostrou-se na urna. Então não é porque apenas pelo PL, é também pelo PL. O PL entregou para a Emília Correia tempo de televisão, estrutura de fundo partidário, uma chapa competitiva, que a gente fez um coeficiente eleitoral que caberiam 4 vereadores na base da Câmara. Infelizmente, o terceiro e o quarto colocado não atingiu o número mínimo de votos, mas a votação total da chapa nos permitiria colocar 4 vereadores na Câmara. Então, nós entregamos, enquanto PL, uma estrutura favorável para a prefeita. E é óbvio que não é só de estrutura que se vence uma eleição. Emília era a pessoa que Aracaju queria. Emília está, dos 24 vereadores, só 2 estavam com Emília na campanha eleitoral. A prefeita e o vice, que eram os 2 vereadores que faltavam. Nenhum senador estava com Emília. Apenas Ícaro e Rodrigo Valadares, de todos os federais, estavam com Emília. Então, a Emília, ela venceu porque estava no PL. Emília venceu porque contou com o apoio de Bolsonaro, da direita, mas também porque o povo já a queria desde 2020, mas também porque o povo queria dar uma resposta, que queria mudança. Então é uma série de conjunturas, não existe um fator específico. Emília já apontava desde 2020, foi rifada injustamente por um grupo que ela participava, e aí quando ela colocou o nome à disposição da população de Aracaju, não houve agrupamento político que a segurasse. Se você lembrar, Foca, como um bom jornalista político, como andava a caminhonete dos políticos no segundo turno, todos em uma única caminhonete, todos os políticos do Estado estavam lá do outro lado, e Emília estava, ela e Ricardo Marques, desse lado aqui. Todos os políticos num peso gigantesco na outra campanha, e ela aqui. E ela consegue vencer a máquina estadual, a máquina municipal, porque ela tinha o povo e diversas outras variáveis, assim como o PL, que entregou a estrutura necessária para vencer uma máquina como essa. Como foi que o senhor avaliou essa polêmica em torno do jornalista Vitor Vieira, do Fato Sergipe, e o delegado André Davi, que é o secretário municipal de segurança? Bom, primeiro, o que o Vitor faz, apesar da formação em jornalismo dele, é militância. Ele se traveste de uma atividade jornalística, apesar dele ser jornalista de formação, mas o que ele faz não é jornalismo. Aquilo é panfletagem ideológica militante. Ele não tem coragem de assumir aquilo que ele é. Existem nomes que ele só defende e existem nomes que ele só ataca. Ele não tem coragem de revelar e tirar a máscara dele. Como, por exemplo, aquele vídeo que ele fez dançando, rebolando e pegando a imagem da Câmara de Vereadores, amassando ela e colocando no bolso e fazendo dancinha, rebolando, dizendo que, com a máscara de Leô, a máscara de Emília, que Emília colocou a Câmara no bolso. Qual é o significado que você dá quando você insinua que colocou no bolso? Então, ele não tem coragem, o que ele faz e o que ele pratica na rede social não é jornalismo. E eu digo com lugar de fala, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, sou pós-graduado em marketing, tenho DRT de jornalismo, e eu digo com todas as letras e não tenho nenhum medo de nota de repúdio. Ele não pratica jornalismo, ele é jornalista que pratica militância panfletária a serviço de alguns. Vereador, isso não se chama linha editorial? Ele não tem uma linha editorial? Olha, a minha linha é essa e goste quem gostar. Não, isso não é linha. Não é linha editorial. Quando você... Na sua avaliação não é linha editorial. Não é na minha avaliação. Quando você é seletivo, a notícia, ela não tem bolso, partido, nem político de estimação. Notícia não tem dono. A notícia é a representação de um fato. Então, se você escolhe a quem defender, o meu de estimação é esse, eu só elogio ele, porque ele me ajuda, e esse aqui eu só vou atacar. Como ele assim o faz com Emília Correia, como ele assim o faz agora com o delegado André Garcia. André Davi. Inclusive, eu vou postar um vídeo, já anuncio em primeira mão para você, em que vai revelar um pouco do porquê que eu faço esses comentários sobre o Vitor. Então, a gente vai deixar muito claro para que a população entenda. O vereador... Fazer uma notícia com crítica é uma coisa, mas você ser seletivo na crítica, escolhe um para bater e um para amar,
por conveniências, isso não é jornalismo. É sobre a crítica dele do equívoco de Dr. André Davi com relação aos dados da época de Edivaldo Nogueira na gestão ali da Guarda Municipal, da segurança aqui no município. Porque foi aí que começou a polêmica. Que André Davi disse que a guarda, na época de Edivaldo, era avaliada, tinha 2% de aprovação, parece 2,5%, alguma coisa assim, e na verdade era quase 6, 5,8%. Certo. E agora, na gestão de Emília, saltou para 7,9%, quase 8% também. Então, assim, foi justamente esse vídeo, essa pauta, que tornou essa repercussão toda. Mas aí, o Vitor, no vídeo, ele ridiculariza o André Davi quando ele fala ali que André Davi tem botox, que botou botox. Isso não é jornalismo. Isso está muito longe de ser jornalismo. Mas vamos pular essa parte do botox e do desrespeito, que eu avalio também dessa maneira, mas vamos avaliar essa situação da crítica com relação ao equívoco nos dados. Perfeito. Vamos lá. Completamente irrelevante. Essa diferença e discrepância. O que é fato? A população de Aracaju hoje aplaude a Polícia Municipal. A população de Aracaju aplaude a atuação do secretário André Davi. André Davi tem dificuldade até de andar nas ruas pela quantidade de pessoas que o abraça, que quer tirar fotos, que parabeniza, limpando praça de vagabundo, de maconheiro, acabando com a extorsão de flanelinha. Isso é povo que está dizendo. Ah, mas o índice foi diferente. Isso é irrelevante. Isso é exatamente aquilo que eu estou lhe dizendo. Não é jornalismo. Isso é militância panfletária porque ele tem raivinha da estrutura da gestão da prefeita Emília e ele vai falar de mal de Lúcio Flávio, como ele falou, uma babaquice, completa infantilidade do que ele fala, e ainda usa adjetivações, me chama de Lulu, o Vivi, né, o Vitor, me chama de Lulu, chama o André de Dedé. Então isso merece, da minha parte, o completo desprezo, porque é irrelevante essa picuinha que ele traz, colocando uma lupa no que uma pessoa falou, errou 1%, era de Edivaldo. Não, o que importa é, aguarda que a polícia agora atende a necessidade do povo de Aracaju. Pouco importa quem está aí com dor de cotovelo, quem está fazendo mimimi, é o que o povo quer. E o serviço público não é o que o jornalista quer, é o que o povo quer. Aliás, o jornalista não tem nem que querer, tem que reproduzir o fato, sem emitir, porque eu gosto do político tal, então eu falo bem. Eu não gosto do tal, eu falo mal. Não é esse o papel do jornalismo. Isso é panfletagem ideológica, ativismo e militância. Jornalismo responde o lead. O que é o lead? Você tem que responder as perguntinhas para formular uma notícia. Como, onde, quem, o que, como, né? Ok, isso é o lead. Você forma uma notícia. E, claro, evidentemente, quando você tem a posição de apresentador, você tem a prerrogativa de opinar sobre o fato. Quando eu digo que essa caixa aqui, essa cor aqui é roxa, eu sou obrigado a falar porque eu tenho um compromisso com a verdade. Então, essa cor aqui é roxa. Mas o senhor pode muito bem achar essa cor bonita, eu posso muito bem achar ela feia. Perfeito. Então, a liberdade de expressão que o vereador tem e qualquer cidadão tem, o jornalista também tem. Vereador, vamos lá. Sobre essa situação relacionada aí a André Davi sendo cogitado como possível nome do agrupamento para a disputa do governo do Estado. André Davi é um nome muito forte para a disputa da Câmara dos Deputados. E na sua avaliação, por que surgiu essa ideia de André Davi pré-candidato a governador? Exatamente para o desespero do Vitor, do Fato Sergipe, que o nome dele só cresce nas pesquisas para o que quer que coloque, para síndico, comodoro, vereador, deputado, senador. Hoje, ele é um nome que faz o que a população quer. O maior anseio hoje da população nas pesquisas eleitorais já foi educação e saúde, hoje é segurança pública. Explodiu aí no Rio de Janeiro esse tema recentemente a nível nacional e é o que a população tem se preocupado, segurança pública. E é o que ele tem feito através da atuação enquanto secretário agora da Secretaria de Segurança Municipal, agora da Polícia Municipal. Então, é um nome que caiu na graça, ele é um pré-candidato a deputado federal, mas tem sido monitorado como um excelente nome, combativo, engajado, para governo do Estado. E até o período das prévias,
o agrupamento de oposição vai avaliar todos os nomes, inclusive o dele, inclusive o da prefeita, Tiago Joaldo, Geórgio, todos os nomes, Eduardo Amorim, todos os nomes estão sendo colocados à mesa, porque nós entendemos, Foca, que há uma relevância na vontade do povo, desde quando, na eleição de 2022, a chapa Emília e Valmir ficou em primeira colocação. Foi essa chapa, Emília e Valmir, que em 2022 ficou em primeiro colocado para governo do Estado. E agora, em 2024, se confirmou Valmir prefeito, Emília prefeita, capital, grande cidade do interior. Então há um sentimento da população e a gente quer respeitar. A oposição vai entregar para a população, a oposição liderada pela prefeita Emília Corrêa vai entregar para a população uma alternativa, um nome, uma opção. Para quem não quiser o que aí está, vai ter a opção. Qual é o nome? A prefeita Emília e o agrupamento vai dizer no momento oportuno. Não temos pressa nem afobação. O vereador, ninguém está desesperado. Na entrevista que ela me concedeu no rádio há pouco mais de 3 semanas, ela revelou no ar que ela já tem um nome preferido. Perfeito. Mas ela não externa esse nome, Exato. Ela não revela esse nome. O senhor tem também? Está muito cedo, claro que eu tenho. Está muito cedo porque... Quem é? Esse nome será revelado junto à prefeita Emília no momento oportuno. Olha, Coruji está dizendo que é André Davi. Ele é um nome da minha estima. André Davi é um nome que eu tenho muito respeito. Estava em reunião com ele, falávamos sobre esse cenário. Não, mas Coruji está dizendo, olha, é André Davi o preferido de Lúcio Flávio. O meu preferido é o preferido da prefeita. Eu sei que é, porque a gente se conversa e então o preferido da prefeita é André Davi, é? Não sei, não, estou dizendo que o meu vai ser o que ela escolher. Mas eu queria aproveitar você, Foca, sobre esse tema de André Davi, para falar sobre liberdade de expressão. Sim. Todo mundo, não é só o jornalista não, tem o direito de emitir opinião. O que não tem direito é de omitir a verdade da intenção da sua opinião, porque existem jornalistas que emitem opiniões financiadas e o público, o telespectador, precisa ter o direito de saber se isso é de verdade ou se isso é uma interpretação publicitária, porque em um dado momento, até na rede social, os blogueiros eram obrigados a dizer isto aqui é um publi editorial. Porque as pessoas entendiam, não, ele está falando porque gosta mesmo. Não, ele usa mesmo produto. E ele era obrigado para dizer o que eu estou dizendo aqui. Tem uma polêmica nacional lá relacionada ao Banco Master, né? Com relação a alguns blogueiros, jornalistas, em algumas publicações, defendendo ali o Banco Master e atacando o Banco Central. Teve isso, inclusive, inquérito da Polícia Federal que vai investigar. Vereador, me permita, eu vou para um rápido intervalo comercial. Mas antes, deixa eu só falar para você sobre a linha de suco 100% da Maratá. É 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Lúcio, a caminhada de Nicolas Ferreira rumo a Brasília, como é que o senhor tem observado? Olha, o Nicolas Ferreira é um exemplo para essa geração. Um jovem, um dos vereadores eleitos mais jovens do Brasil, depois se tornou deputado federal mais votado, e fazendo essa caminhada simbólica, sacrificial, para quem está acompanhando ele, representando aí um povo brasileiro que começou a se somar. Eu estava vindo aqui para o estúdio e eu acompanhei esqueci o nome dele, aquele petista, que estava mangando porque no início só tinha poucas pessoas, ninguém vem, e logo em seguida tem um vídeo dele. Lindenberg, não? Lindenberg, deputado, líder do PT na Câmara. Líder do PT, ele mangando porque no início só tinha poucas pessoas. Não tem ninguém para vopor. Daqui a pouco ele preocupado, meu Deus, é muita gente, tem que chamar a polícia para parar isso, tem muita gente passando vergonha. Parabéns, Nicolas Ferreira. Parabéns também ao deputado Rodrigo Valadares, que foi para lá representar Sergipe. Eu e Moana Valadares estamos monitorando aqui também para ver a possibilidade da gente conseguir alcançá-los e chegar lá, ou até em Brasília, quando chegarem por lá, mas é uma caminhada que representa muito este tempo. Em um tempo atrás, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi quando a população brasileira tomou as ruas em contraponto ao João Goulart, o Jango, que tinha inclinações socialistas, comunistas, aí, amigo de Cuba e da União Soviética na época, e o povo disse não. Nós não queremos isso aqui para o nosso Brasil. Naquela época chamava-se Marcha da Família, é o movimento que eu sou fundador, inclusive, da recuperação desse movimento nos tempos de hoje. E o Nicolas está dando um exemplo para o Brasil, que do sofá
a gente não resolve nada. Parabéns e parabéns também aos sergipanos que estão se engajando nisso. O que as pessoas começaram a mais questionar nas redes sociais com relação à caminhada de Nicolas, e aí eu vou fazer o papel aqui do advogado do diabo, Advogue para ele, não. O diabo sobre a resolução. O que é que essa caminhada vai resolver de forma efetiva? Ela vai garantir a liberdade de expressão? Ela vai garantir o fim da perseguição do judiciário? Eu acho que o que não resolve nada é fazer esse tipo de comentário que você leu aí na rede social, o cara reclamar de quem pelo menos tirou a bunda do sofá. Uma pessoa como essa, uma pessoa que está numa rede social para criticar quem está pelo menos tentando fazer alguma coisa. O Nicolas é um deputado federal que poderia estar na casa dele, com a filhinha dele, com a esposa que está gestante, poderia estar cuidando da própria vida e está caminhando a pé de maneira sacrificial para chamar a atenção do Brasil e do mundo pelas aberrações, pelo ativismo judicial que está acontecendo, pela tortura que está acontecendo para brasileiros, inclusive para o presidente Bolsonaro. Aí vem uma espécie de protesto, é isso? Exatamente. Aí vem uma pessoa na rede social e diz, para que isso? Então continue sentado no seu sofá, falando besteira na rede social, enquanto a gente faz alguma coisa. O presidente Bolsonaro está numa situação difícil, né? Está preso, existem os crimes imputados contra ele, de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. E nós temos Flávio Bolsonaro como nome escolhido por ele, ungido por ele para a disputa da presidência. Há quem diga que Tarcísio, ele é um nome muito mais competitivo do que Flávio. Tarcísio já disse que tem possibilidade nenhuma de sair do governo do Estado de São Paulo e disputar a presidência. Como é que o senhor avalia esse cenário da política nacional? Flávio tem condições de furar essa bolha bolsonarista, pegar o voto independente, porque é esse o voto que decide a eleição. Exatamente. O voto do eleitor independente? Bom, primeiro, o índice de rejeição ao Lula hoje é estratosférico. Então, convenhamos que há um ponto de consenso aqui, estatístico, que não é opinião, dispensa a minha opinião, dispensa a opinião de Foca. É estatístico e matemático. O Lula explodiu em rejeição hoje, dada a circunstância da situação econômica do nosso Brasil. Então, esse é um ponto matemático. O outro ponto é, o Tarcísio não vai abrir mão da reeleição de um estado tão relevante para a economia do Brasil como São Paulo. Ele está voando em São Paulo, ele está bem pontuado e bem avaliado. Ele não vai abrir mão disso para uma aventura, abrindo mão que outro governo, de outra mentalidade, ocupe o governo do estado mais potente economicamente do Brasil. Considerando a rejeição ao Lula, que é muito alta, ao estado que nós estamos vivendo de inflação, desemprego, aumento de carga tributária, quebradeira de empresas estatais, de rejeição ao nome de Lula, o nome de Flávio surge agora como a maior alavancagem de todos os nomes que estão historicamente, você é um analista político, você está vendo, a maior alavancagem que existiu de todos os nomes que existem foi a de Flávio Bolsonaro. Então, nós acreditamos que, primeiro, a política não é uma ciência exata, é uma ciência social. Então, não tem receita de bolo, fórmula pronta, não tem varinha mágica. Nós apostamos que certamente esse é o melhor caminho, com o apoio do Tarcísio, e ele já manifestou isso, e com a rejeição do Lula, que o melhor nome seja Flávio Bolsonaro do PL. E as pesquisas estão mostrando a alavancagem dele, e já existe pesquisa que aponta que no segundo turno ele já vence o Lula nesse exato momento. Como é que segue o vereador Lúcio Flávio lá no Instagram? Eu queria agradecer a todos que já me seguem. Eu não sou tão estourado como o Foca, né? Mas a gente já passou aí dos 21 mil seguidores, @LúcioFlávioSE, um vereador que combateu a loteria municipal, um vereador que aprovou a polícia municipal, vereador criador da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e também da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que combate aí o aborto. Segue no @LúcioFlávioSE. Essa é a nossa plataforma onde a gente divulga a nossa caminhada nesse exato momento. A gente está trabalhando na regulamentação dos mototaxistas de Aracaju a pedido da minha prefeita Emília Correia, que é minha líder. E vamos pautar esse assunto no rádio próxima semana, Lúcio. Muito obrigado pela sua vinda.